Oi, gente linda. Hoje, 30 de novembro, vou fazer meu último videozinho e é só por ser 30 de novembro é que é o último, porque se tivesse mais alguns minutos de novembro, eu faria mais um videozinho de tanto que eu tô gostando disso. Quero aproveitar para agradecer a vocês muito, muito, muito obrigado de coração para todas as pessoas que estão seguindo, algumas interagindo comigo e outras falando comigo por outras vias de comunicação. Está sendo muito bom mesmo, essa coisa toda que eu estou adorando, que eu achava que eu não servia e agora já estou achando que eu sirvo mesmo. Tá? O vídeo de hoje é para mostrar as leituras de novembro. O que, que eu li em novembro? Em novembro eu li pouco, eu li 11 livros e um conto. Pode parecer que 11 livros é muito, e realmente 11 livros é bastante. A minha meta é 4 livros no mínimo por mês, então se 40 páginas por dia, seguramente que eu li mais que 40 páginas, então 11 livros não é tão pouco assim numa primeira interpretação. Mas vocês têm que saber, gente, eu vou ser sincero com vocês, que tem leituras aqui que eu não comecei em novembro. Tem uma aqui que eu comecei em setembro. Então, leituras que vêm, né? E, então, assim, não foi tanto assim. Além do mais, eu li muita história em quadrinho. História em quadrinho a gente sabe que flui melhor, muito melhor, não tem comparação com romance. E eu também li algumas novelas, que são aqueles livros pequenininhos. Vou mostrar um exemplo para vocês de novela. Isso aqui é uma novela. É aquele intermediário entre o conto e o romance. Eu não gosto muito desse formato, eu prefiro o romance. Mas eu li algumas novelas também, li livros que eram leituras que eu precisava concluir, li muita história em quadrinhos, em resumo, não li tanto assim. Novembro é um mês complicado para quem é professor, porque tem que fechar notas e fazer provas, avaliações e recuperações, e decidir se aprova, se não aprova, aquela coisa toda. Então, assim, não é um mês muito fácil. A primeira leitura que eu concluí com sucesso foi Stuck Rubber Baby, ou Quando Viemos ao Mundo, lembram? Fiz resenha dele, do Howard Cruz. Isso é um romance HQ. Eu aprendi a chamar de romance HQ. Quem me ensinou isso foi o Howard. Ai, que bonitinho aqui o casal, ó. Ele gay e ela não gay, sem saber que ele era gay. É uma história que vocês têm que ler, não vou contar. Então, essa história é a história de um rapaz homossexual que engravida sua namoradinha nos anos 60, mas isso é só um pano de fundo. O verdadeiro assunto aqui é o terrível e organizadíssimo racismo do sul dos Estados Unidos, que me chocou. Não que eu já não soubesse, mas eu não imaginei que fosse tanto, né? É uma coisa, eu acho que as pessoas deveriam ler esse livro. Já me foi dito que esse não é o nosso espaço de fala, que nem deveríamos fazer resenha sobre isso. Mas se não tocarmos no assunto, como é que vamos fingir que o assunto não existe? Eu não concordo com essa postura. Eu acho que temos que falar sobre isso. Acho que é necessário. O Howard Cruz escreveu esse livro em 1995. Isso aqui é um relançamento, uma edição comemorativa de 25 anos. Ele foi relançado em 2020. O original de 1995 eu procurei e não achei. Tomara que eu não ache, porque senão eu vou acabar comprando. E tadinho do Howard não pôde. Ele não conheceu esse livro aqui porque ele faleceu em dezembro de 2019. Ele estava com câncer. Se vocês quiserem, podem dar uma olhadinha na resenha. Depois eu li o conto que eu falei no Kindle, tá? Isso aqui é uma maravilha. Esse conto aqui é maravilhoso, A Pata do Macaco, do W. W. Jacobs, tá? É um conto de terror e é um terror mesmo. É um terror que te faz pensar, é um livro que eu sugiro enfaticamente aos fãs do terror não vão se arrepender. Não que ele chegue a dar medo, quer dizer, depende do leitor. Eu não sinto medo. Não sinto medo mesmo. Tem aquele leitor que vai ficar apavorado. Mas é um livro, é um conto inteligente que te faz pensar. E depois eu li, vou abrir aqui para vocês, também pelo Kindle, O Começo do Adeus. O Começo do Adeus, eu não sei se dá para ver por causa da luminosidade. O Começo do Adeus, da Anne Tyler, é um livro que eu acredito que agradaria muitas pessoas, porque é um livro que te pega pelo emocional. É a história de um casal
Eles já estavam na faixa dos 40 anos, a esposa faleceu, ele fica muito triste, vai entrando numa espécie de depressão, e quase um ano depois, ou um ano depois, não lembro muito bem, ela volta do mundo dos mortos. E o resto eu não vou contar, vou deixar na curiosidade de vocês. Esse aqui, já muito falado, da Dona Tartt, A História Secreta, da editora Companhia das Letras. Esse vai ser a resenha de dezembro, então não vou falar muito sobre ele. Eu sofri um pouco para terminar esse livro, porque ele é grandinho, ele tem 557 páginas, e às vezes a Dana, ou Dona, as pessoas chamam de Dona, eu achava que a pronúncia era Dana. A Dona, ela se arrasta demais, e rebusca demais, né, em busca, o escritor tem isso, em busca da frase ideal, mas é um assunto muito interessante, dos jovens que decidem matar o amigo que estava fazendo chantagem porque conhecia algo obscuro do passado deles. É um livro que vocês iriam gostar, vai ter resenha nas próximas semanas. Depois eu li esse aqui, interessantíssimo, A Morte da Morte, de Pierre Vieux. Pierre Vieux é um franco-brasileiro, ou seja, é um senhor que nasceu na França, na Alsácia. A Alsácia é a intermediária entre a França e a Alemanha. Hoje em dia eu não sei mais se ela pertence à França ou à Alemanha, mas o Pierre é francês. Ele nasceu lá, veio morar no Brasil, adotou o Brasil como seu país e nos deixou um grande legado. Ele era um psicólogo transpessoal e essa é a primeira leitura que eu faço dessa abordagem transpessoal, que é uma abordagem da psicologia que vê o homem como muito além do corpo, muito além da matéria. É bem interessante, gente. Fala muito sobre o budismo tibetano e como os monges tibetanos procuram pela reencarnação do seu lama anterior, do seu chefe anterior, chefe espiritual. Eles são precisos, eles não erram. A reencarnação está mais ou menos comprovada aqui dentro. Ele fala muito sobre o livro Tibetano dos Mortos, livro que eu tenho que eu pretendo reler. Gente, é um livro fantástico, ele veio de encontro a várias crenças espiritualistas que eu tenho, eu sou espiritualista. É um livro que eu recomendo fortemente, principalmente para quem tem muito medo da morte, não é meu caso, ou para quem já perdeu um ente querido, porque ele ajuda muito a entendermos que esse ente querido está tão vivo quanto nós. Depois eu li do Mário de Andrade, Amar, verbo intransitivo. Isso aqui é literatura brasileira da melhor qualidade. O Mário de Andrade é um dos fundadores, talvez o maior fundador, do modernismo no Brasil, que é um movimento que meio que sacudiu as regras e conceitos da literatura, né? E o Mário rompeu com muitos desses conceitos. Só que esse livro aqui, o livro é dele, mas essa versão aqui é em quadrinhos, tá? Por sinal, gente, eu não gostei dos desenhos, daí que chato que eu sou, né? Mas eu realmente não gostei. Deixa eu ler para vocês um trechinho que eu marquei. Isso é viver? A felicidade é tão oposta à vida que, estando feliz, a gente esquece que viu. Gente, Mário de Andrade era um homem muito inteligente, mas eu não gostei das ilustrações. Elas me pareceram borrões, grotescos. Os meus alunos desenham bem melhor, né, Brenda? A Brenda dá um show para essa gente. E amar verbo intransitivo não é para crianças, não vão dar para o sobrinho no chá no cais, isso não é para crianças. É sobre uma governanta alemã, toda assim como são as alemãs, né? Toda séria, séria. E aí ela vem contratada pelo chefe da família, que é todo assim, para tirar a virgindade do filho de 15, 16 anos, o resto eu não vou contar. E aí nós fizemos a resenha de O Corvo, do James Aubert. Gente, que livro fantástico também em quadrinhos, ilustrações glamorosíssimas, uma história cativante, triste, 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 mas ele não fugiu muito da realidade. O final é muito interessante. Depois veio uma novelinha. É a primeira vez que eu entro assim no universo da literatura marroquina. Primeira vez que eu leio. Livro de um autor marroquino que é o Abdel Ataya. Sei lá se eu pronunciei corretamente. Aquele que é digno de ser amado.
É um livro que eu li em 2, 3 dias, porque ele é bem pequenininho, né? E são cartas que um homossexual árabe, a homossexualidade é complexa no mundo maometano, eles não aceitam. Eu falei maometano, eu acho que o correto é muçulmano, desculpe. E me parece que o Abdala sofreu muito, teve muita repressão, porque não é uma coisa assim vista com bons olhos. E então ele passou por muitos problemas na família. E esse aqui é uma novela epistolar, ou seja, é uma novela feita sob o formato de cartas. Em algumas ele é o remetente, aquele que envia a carta, aquele que recebe a carta. Em outros ele é o destinatário, aquele que recebe a carta. Isso aí, o remetente envia e o destinatário recebe. Aí a primeira carta é para Malika, a mãe dele, ela já está morta. Mas ele escreve para a mamãe morta, uma carta cheia de acusações. Eu não sei se os árabes são mais temperamentais, mais dramáticos e emotivos, ou se ele particularmente é assim. Eu ainda vou descobrir isso, porque eu notei que as cartas são cheias de acusações e meia-culpa e o patati patatá. Depois ele escreve para o Ahmed, é o amante dele, francês. Não, não. O Ahmed não é o amante dele. O Ahmed é o ex-namoradinho dele. Acusações também, você me enganou e o patati patatá. Depois vem. Ah, sim, daí ele escreve pro amante francês, que é o Emanuel. Acusações de novo. Esse rapaz está precisando fazer terapia. E depois ele recebe uma carta de alguém que se chama, uma carta bem curta. Alguém que. Ah, essa eu não vou dar spoiler, mas essa última carta vale a pena. É o Larbib. O Larbib escreve acusações e o patati patatá. Depois eu li de Sarah Waters, Estranha Presença. Sarah, se eu te encontro pelas ruas de Londres, eu vou voar no teu pescoço, Sarah. Porque ela se arrastou demais. Gente, eu comecei a ler esse livro em setembro. Eu levei 2 meses para terminar esse livro. Meus alunos odiaram a capa, disseram que não leriam. Ainda bem, porque isso não é para vocês. Eu descobri que eles andam furungando aqui nesse canal. Aos pouquinhos eles vêm escalando e galgando, eles são terríveis, gente. Então, de Sarah Waters, Estranha Presença, é um livro que bem no finalzinho ele se torna bom, só que ele tem 444 páginas, e no finalzinho ele se torna bom, porque ele se arrasta demais. Ele não diz a que veio. Até a gente entender o romance, mas é um romance inteligente. Ele chegou ao fim. Ele tem aquele terror psicológico que você tem que interpretar, deduzir e que não está fora da realidade. Ele não é sobrenatural. Ele lembra muito A Menina que Não Sabia Ler, um dos meus livros favoritos de 2021. Depois eu li Futilidade ou O Naufrágio do Titã. O Naufrágio do Titã é uma novela também, um livro curto. Ele foi escrito 15 anos antes do naufrágio do Titanic. Então, de uma certa forma, ele é profético. Tudo que aconteceu no Titanic, esse autor, 15 anos antes, mostra que eu anotei todas as coincidências dessa ficção, isso aqui é ficção, com o evento histórico do naufrágio do Titanic. Gente, a viagem para Nova York, a batida no iceberg, o número muito reduzido de botes salva-vidas, que causou um número muito maior de mortes, a frase de que esse navio era inafundável, o desejo daquelas pessoas, daquelas autoridades do navio, eu não lembro mais quem era, mas não foi o capitão, mas alguém que queria que o navio atingisse seu recorde de velocidade. Tudo isso está descrito aqui profeticamente, porque ele foi escrito antes do Titanic e não depois. Aí aqui, né, gente, esses eu terminei um ontem e outro anteontem. Fábulas! Fábulas, esse aqui é o volume 4. O volume 2 eu não tô achando de jeito nenhum. Fábulas, gente, é sobre o universo dos contos de fadas. Foi invadido por uma criatura quem eles chamam de adversário. Ainda não explicaram direito quem é o adversário. Eu acho que é Satã. Eu acho que é Satã. Tô apostando em Satã.
Satã é um cara que ele não está perguntando se você gosta, ele faz mesmo. Eu acho que foi Satã. Esse cara com seus duendes invadiu o lugar lá onde vivem os personagens de contos de fadas. Branca de Neve, o Patinho Feio, Mary e o Carneirinho são variados, variações inúmeras. E eles acabaram fugindo e se abrigaram, os que sobreviveram e conseguiram fugir através de portais que existem entre o nosso mundo e o mundo deles. Eles foram viver em Nova York camuflados de humanos comuns. Eles nos chamam de mundanos. Eles não podem ser descobertos. E isso aqui acontece em coisas terríveis. É um livro inteligentíssimo e eu diria que o Bill Willingham, ele é maravilhoso. Então é isso, gente linda. Eu não quero que esse vídeo se estenda demais. Hoje até que ele não se estendeu. Um beijo no coração de todo mundo. Obrigado pela paciência em me ouvir e me seguir. E se vocês gostaram de algum livrinho, não hesitem, comprem porque a vida é curta. Um beijo no coração de todo mundo e até dezembro. See you!